Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. O programa de hoje é o tema O Terceiro Setor em Tempos de Pandemia. Nós conversaremos hoje com as profissionais que atuam no núcleo Jardim Ferraz, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade, o programa Crianças em Ação. Vamos receber a assistente social do programa, Eliana Santana. Olá, Eliana. Olá. Seja bem-vinda ao Despertar. Olá, Renato. É um prazer estar aqui. Eliana, o programa Crianças em Ação, do Núcleo Jardim Ferraz, você é assistente social do programa. Nos fale um pouco sobre o programa. Do que se trata o programa Crianças em Ação? Ele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E nós recebemos as crianças encaminhadas pelo CRAS Ferraz, que é o CRAS referência do nosso território. Nós temos a meta de 140 crianças e adolescentes. Eles são de 6 anos até 15 anos. E eles são encaminhados pelo CRAS, a gente recebe eles ali e trabalha o fortalecimento de vínculo familiar e também com a comunidade. Então, inicialmente, o caminho, para que uma família possa ser assistida dentro do programa, um jovem adolescente de 6 a 15 anos, o passo inicial é procurar o CRAS. Isso. Que é o Centro de Referência de Assistência Social, é isso, né? É. O pai ou o responsável pode estar procurando o CRAS e o CRAS trabalha com uma lista de espera. E assim que surge a vaga, o CRAS encaminha para a gente trabalha com referência e contra-referência. Pode ser também que a mãe, ou a responsável, ela trabalhe ali na proximidade do nosso núcleo. Sendo assim, a família tem que procurar o CRAS de referência que é próximo à residência dela. E vai ter essa troca de CRAS para CRAS. Certo. E no programa você atua também com outras profissionais. Você é assistente social, mas tem uma equipe toda de trabalho e apoio, né? Isso. Lá nós estamos em assistente social, uma psicóloga, nós temos 3 educadoras sociais, temos também uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha e uma auxiliar de serviços gerais. E agora, em tempos de pandemia, nós sabemos das restrições de movimentação, o distanciamento social. Como vocês realizam o trabalho nos dias de hoje? Vocês fazem ele toda de forma remota? Existe uma parte presencial? Como está funcionando o trabalho hoje? Nós estamos trabalhando recebendo parcial as crianças ali, com distanciamento, seguindo todas as normas da SEBS, E aí tem aquelas crianças que estão remoto, que a mãe optaram pelo ensino remoto, o atendimento remoto. E então é feito vídeos, a gente posta na página e elas também buscam as atividades na sexta-feira. Toda sexta-feira é entregue atividades para ser realizado em casa. As crianças que estão sendo assistidas dentro do programa, elas fazem a alimentação ali. As que estão remoto recebem a marmita. Essa marmita, ela é feita, existe uma periodicidade, como que funciona? É feito todos os dias, de segunda a sexta-feira. As famílias vão ao local e retiram. Isso, As pessoas que, porventura, tenham interesse em trabalharem no projeto, no programa, melhor dizendo, como voluntários ou voluntárias, existe abertura para que alguém possa participar? Sim, mas agora, nesse momento de pandemia, foi suspenso. Mas assim que normalizar, que vai passar essa pandemia, assim que passar, aí elas podem estar procurando e elas fazem um curso aqui na sede e para poder se preparar, para ser nosso voluntário. Você falou de uma sigla importante, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Você, como assistente social, nos fale um pouco da sua rotina de trabalho visando esse fortalecimento de vínculos. Então, eu recebo essas crianças e adolescentes encaminhados pelo CRAS, eu recebo, na verdade, a família, que seria a mãe ou o pai ou o responsável dessa criança, que muitas vezes é uma outra pessoa, a avó, alguém tem a guarda, o guardião, dessa criança ou adolescente. Eu recebo eles ali, aí eu faço uma acolhida com eles, eu faço um estudo social e eu abro um prontuário ali para eles. E aí eles são atendidos, a gente não atende só a criança que está ali, a gente acaba atendendo a família como um todo.
E o projeto, melhor, o programa Crianças em Ação, ele aceita doações. Se alguém tiver o interesse, se sensibilizou com o programa, a pessoa pode ir diretamente, pode fazer uma doação? Como funciona essa relação com a comunidade? Pode sim. É extremamente importante, né, essas doações. Elas podem chegar até nós no núcleo mesmo, pode estar encaminhando qualquer tipo de doação, seja ela roupa, calçado, brinquedo, alimentos, né? Cesta básica, leite, o que a pessoa quiser doar, ela pode estar levando ali, que a gente recebe ali, ou também através do Pix. Ah, perfeito. Em relação às famílias que fazem parte também, né, do programa, em tempos de pandemia, como você, como assistente social, tem percebido? Tem aumentado muito a carência das famílias? Como está a situação hoje em Bauru? Eu acredito que sim, porque muitos perderam o emprego, né, devido à pandemia, a situação ficou um pouco mais complicada, tem aumentado muito a demanda de cesta básica. E há um limite para o número de atendidos? Como funciona? Sim, a meta é 140 crianças e adolescentes, e hoje nós estamos no limite, nós estamos atendendo esses 140. Vocês estão trabalhando no limite, então, né? Sim. Antes da pandemia, esse número oscilava, também era esse número, ou esse número aumentou? Como está essa relação? Assim, pelo que eu tenho visto, o CRAS está com uma lista bem grande de espera, então eu acredito que aumentou. Ah, então há uma lista de espera, então, no né? CRAS fica essa lista de espera, né? Nós estamos atendendo a meta, porém lá no CRAS tem uma lista grande de espera dessas famílias. Tá. O atendimento que vocês fazem, um atendimento presencial, vocês fornecem a marmita diária? Existe alguma atividade presencial com as crianças ou não? Crianças e adolescentes? Tem o presencial, aí eles fazem a refeição no programa, no núcleo. Eles fazem, esses que estão presencial, eles não vão levar a marmita. Porque eles ficam uma semana, né, e ficam 3 em casa e uma semana. É um revezamento, para a gente poder conseguir atender todo mundo, porque senão não tem o distanciamento, né? Então, a semana que ele está ali no programa, ele vai se alimentar ali e é feito atividades recreativas, tem dança, tem esporte, né? As meninas fazem um trabalho bacana ali com eles, as educadoras, e junto com a psicóloga Natália, né? E aí os que estão remoto, aí eles vão levar a marmita, aí o pai, o responsável, vem ali fazer a retirada da marmita todo dia. Muito bem. Nós estamos conversando com a equipe de profissionais do programa Crianças em Ação do Núcleo Jardim Ferraz, da cidade de Bauru. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Olá, voltamos com o programa Despertar, com o tema O Terceiro Setor em Tempos de Pandemia. Nós estamos hoje conversando com as profissionais que atuam no programa Crianças em Ação do Núcleo Jardim Ferraz, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós iremos conversar agora com Carol Oliveira, educadora social do programa Crianças em Ação. Olá, Carol, seja bem-vinda ao programa Despertar. Olá, Renata, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre minha atuação no projeto, né, como educadora social. Muito bem, nós aqui agradecemos. Carol, nos fale sobre a sua atividade. Você, como educadora social, quais as atividades que você realiza no Crianças em Ação? Então, eu realizo atividades recreativas, atividades culturais também, educativas, né? Com o objetivo de acolher, de conversar, de orientar as crianças e adolescentes
visando o processo, né, de ressocialização e também com o objetivo do desenvolvimento social de cada um deles. Você atua no programa Crianças em Ação há quanto tempo? Na verdade, eu iniciei lá em 2004, foi a minha primeira oportunidade, né, de emprego, eu fazia magistério na época, então foi onde eu tive a primeira oportunidade de poder pôr em prática. Entrei como educadora social lá, fiquei lá de 2004 a 2006, aí depois disso eu tive a oportunidade de atuar em escolas, né, como eu queria fazer pedagogia, fui para a escola. Só que como eu vi que meu coração bateu um pouquinho mais forte nesse atendimento social com as crianças, eu vi a oportunidade de poder estar mudando a vida deles, o futuro deles, então meus olhos brilharam um pouquinho mais para isso e eu acabei retornando. Em 2013 tive a oportunidade de retornar e estou lá até hoje atuando. E quais são as diferenças que você percebeu no programa quando você iniciou para o que nós temos hoje? Hoje houve um avanço muito grande na estrutura do programa, o atendimento foi ampliado. Nessa linha do tempo, o que você poderia destacar de mudança no programa Crianças em Ação? Nós iniciamos lá, na verdade, assim, a maioria eram voluntários, né? Cozinheira, auxiliar de limpeza. A gente não tinha uma equipe contratada, funcionava basicamente com voluntários lá, que iam para fazer alimentos, né? A gente recebia bastante doações. As crianças, acho que hoje a gente atende 140. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que eram menos crianças, sim, né? E a estrutura também mudou bastante. A gente não tinha área coberta, as salas eram bem precárias, assim, eram poucas salas, então hoje em dia tem tudo certinho, tem escritório que não tinha na época, minha sala lá atrás era onde é o escritório hoje, então assim, em termos de estrutura mudou bastante, né, para poder acolher as crianças, os adolescentes, refeitório também foi bem mudado, tá bem, assim, o ambiente está mais claro, está mais gostoso de ficar lá, né, é visível, é notório, assim, ver o antes e agora. No trabalho como educadora, você realiza esse trabalho sozinha ou existem outras educadoras sociais também no programa? Nós somos em 3 educadoras, né? 2 educadoras sociais e eu como nível 2, que a diferença é que eu cuido da área dos planejamentos, né? Eu auxilio elas com as turmas e tenho a minha turma também. Então a única coisa que muda é esse compromisso de cuidar do planejamento, da rotina das crianças, se tem algum problema com as crianças eu tento resolver, aí se for um pouquinho além eu passo para a nossa psicóloga e a gente como equipe, né, aí junto à assistente social a gente vê o melhor modo de resolver, mas somos em 3, eu, a Juliana e a Suelen. O trabalho de vocês, ele é dividido na estrutura ou na verdade todas realizam as mesmas funções com grupos diferentes, ou na verdade são divididas as funções entre vocês educadoras? Como funciona? As funções são as mesmas, porém a gente divide lá por faixa etária, tá? Nós trabalhamos com as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, aí eu fico com a turma dos menores, né, de 6 a 8 mais ou menos, aí de 9 a 12 fica com a minha amiga Juliana e de 13 a 15 com a Suelen. Os temas são os mesmos, né? A gente acolhe temas que são abordados que vêm pela SEBS, como a Eliana explicou. E aí tem a rotina, né? Com esportes, com dança, com as atividades culturais. E aí a única coisa que muda de uma para outra é que a gente adapta para a faixa etária, né? Mas os temas são os mesmos, acaba sendo a mesma função ali. Você comentou sobre a participação da SEBS na estrutura, nesse planejamento. Esse planejamento, ele é anual? Como ele é feito? Existe a participação de vocês? A SEBS envia um cronograma? Como que vocês montam a elaboração do programa anual do Crianças em Ação? Sim. A SEBS, ela manda os temas mais... por exemplo, os temas que mais a gente precisa trabalhar com essas crianças de vulnerabilidade aí, né? Dia dos pais, os adolescentes com uso de drogas, esses temas mais polêmicos, vamos dizer assim, né, para a gente poder estar orientando essas crianças aí a como se conduzir perante a sociedade. Então a gente depois adapta ele no nosso planejamento, junto com datas comemorativas que a gente acha necessário também trabalhar lá, né, a gente senta e seleciona algumas datas que a gente acha legal abordar. E mais ainda coloca as atividades extras, né, que é o judô, que é natação, então assim, a gente faz certinho para poder dar tempo de fazer tudo, para poder estar executando tudo certinho.
E como foi para vocês no trabalho, você como educadora, o impacto da pandemia na rotina de trabalho de vocês? Como está sendo a adaptação? Como que você percebe esse momento? Nós tivemos que nos adaptar, né, com esse ensino à distância. Aí o nosso maior desafio foi conseguir criar um ambiente acessível para todos, né? Sabendo que o nosso público tem difícil acesso à tecnologia por conta da situação que eles vivem, né, de dificuldade econômica. Então, assim, acho que o nosso maior impacto, a nossa maior dificuldade foi criar esse acesso para não poder fugir tanto da realidade deles e conseguir atender eles, né, sendo que as nossas crianças e adolescentes são vítimas de vulnerabilidade social, né. Então, acho que foi a maior dificuldade. E você acha que houve algum prejuízo no aprendizado deles, pela maneira como o programa teve que se adaptar à questão da pandemia? Ou você acha que vocês conseguiram, mesmo com todas as dificuldades e adaptações, manter o padrão? Como você vê, como você enxerga essa relação agora com a pandemia? No início foi tudo novo, né? Teve um pouquinho de dificuldade, sim, porque fomos pegas de surpresa. Do dia para a noite tivemos que nos adaptar com tecnologia, com vídeos. Não éramos muito acostumadas a gravar vídeos, essas coisas, né? Então foi um pouquinho difícil nesse aspecto. Na dificuldade, no prejuízo do ensino, eu acredito que não mudou muito, não. Eu acho que o maior prejuízo foi no contato físico. Tá? Porque assim, eu noto que as crianças e os adolescentes, eles são bem carentes de carinho, carentes de atenção, e isso a pandemia nos tirou, né? A gente não consegue mais essa ação. Então, como a gente precisa manter o distanciamento social, a gente não pode ter esse contato, eu acho que foi onde mais perdemos aí, porque a gente tem que abraçar de longe, aquele abraço virtual, as crianças chegam para pegar marmita, pegar atividade, vem louca querendo, né, que a gente acolha eles com um abraço, com um beijo, a gente precisa de um jeitinho, né, explicar que no momento não dá, então eu acho que o maior prejuízo foi nesse contato físico mesmo. E as atividades que vocês enviam para essas crianças, através da internet, como que vocês preparam esse material? Vocês enviam todos os dias, toda semana? Como que é feito esse material que vai via internet? Entendi. Assim, a gente envia toda sexta-feira, né? As famílias vão lá retirar as marmitas e já retiram as atividades para não ter que ficar indo lá várias vezes também, né? Porque eles têm os compromissos básicos deles. Então a gente consegue auxiliar a retirada de atividade junto com o horário da marmita. Esse é um material impresso que vocês preparam para as famílias? Como que é? É o material impresso, tá? Todos eles têm o acesso ao material impresso. A gente deixa preparadinho lá para eles. E todas as segundas a gente posta os vídeos, né, de como é feita a atividade para as crianças que estão em casa, né, poder saber como que faz, para poder ter uma orientação melhor. E como você como educadora, como você percebeu a relação das famílias com os assistidos no programa? As famílias se aproximaram mais, as famílias se distanciaram. Como você viu e vê essa relação das famílias com os assistidos no programa? Olha, eu notei que as famílias estão mais participativas, né? Acho que com a pandemia, nosso cenário econômico mudou muito, atingiu a todos, e acho que as nossas famílias foram as mais atingidas. Então, acredito que eles buscaram apoio e conforto, acho que no programa mesmo, né? Em relação... Então, assim, a gente orienta eles com orientações de saúde, de protocolo de segurança, a gente ensina a usar máscara, a lavar as mãos, a usar álcool gel, que tem muitos que nem noção tem disso, né? Vive do jeito que dá ali, então a gente acaba orientando nesse aspecto. A gente auxilia na alimentação também, né? Com entrega de cestas básicas, doações que chegam até nós, repassadas às crianças e adolescentes também, às famílias. E as marmitas também, né, a gente consegue entregar as crianças que estão lá, como ali comentou, né, comem lá, e as que estão no ensino remoto podem vir retirar. Sabemos também que às vezes a gente entrega a marmita para a criança, mas aquela família consegue fornecer alimento para o irmãozinho até ali, então a gente vê que não vai só até ali, né, nosso atendimento é amplo, né, consegue atender a família inteira. E desse jeito a gente tenta amenizar esse problema que a sociedade está vivendo no cenário atual, né, de dificuldade e tudo mais. E você comentou em relação aos cuidados que os assistidos passaram a ter em relação à pandemia, que para vocês também foi um novo treinamento, né? Passar para os assistidos
as formas, né, das pessoas se prevenirem, as famílias e os assistidos também. Houve esse ganho também, essa mudança até na forma do atendimento, né, que vocês tiveram que se adaptar, né? Exatamente. Nós conseguimos orientar eles porque é o que eu falei, né? Tem uns ali que chegam sem noção nenhuma, então a gente consegue abranger todos os aspectos, né? Não só de alimentação, mas como de higiene, de saúde, de limpeza. Nós aprendemos a lidar com isso também porque a gente lavava as mãos um pouquinho menos, agora estamos todo o tempo lá lavando as mãos, usando álcool gel. Acho que agora vai ser uma coisa que está incluída na sociedade, que eu acho que vai amenizar muito essa questão de saúde mesmo, né? Porque a gente sabe que a maioria de vírus e bactérias é passada pelas mãos, então a gente conseguiu esse ganho aí de se cuidar mais mesmo, né? De ter esses cuidados com a gente. Muito bem. Nós conversamos com a Carol Oliveira, educadora social do programa Crianças em Ação do Núcleo Jardim Ferraz. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Olá, voltamos com o programa Despertar, com o tema O Terceiro Setor em Tempos de Pandemia. Vamos conversar agora com a psicóloga Natália Dalmolin, que trabalha junto a outras profissionais no Núcleo Jardim Ferraz, no programa Crianças em Ação. Olá, Natália, seja bem-vinda ao Despertar. Olá, prazer estar aqui, prazer falar sobre o programa, sobre o nosso trabalho. Muito bom. Nós aqui agradecemos a sua participação. Natália, nos fale sobre a sua atividade no programa Crianças em Ação. Bom, minha atividade ali no programa Crianças em Ação é atender as famílias e as crianças, mas atender assim de uma forma mais de orientar e também que as crianças eu realizo algumas oficinas com algumas temáticas para discutir com eles em grupo. Então, quando também a gente precisa, tem alguma coisa mais específica, assim, de atendimento, eu e a assistente social conversamos, aí a gente vê se é o caso de encaminhar para o CRAS, para o nosso CRAS de referência, lá no Jardim Ferraz. E aí o CRAS dá continuidade nessas questões, se precisar, né, quando tem essa necessidade. Mas a gente mais orienta, vê se está tudo bem com a família, o que eles estão precisando, se tem alguma questão ali que está pegando e o que a gente pode ajudar. Mas minha atividade é mais assim. Muito bem. Quando se fala em psicologia, muita gente pensa a respeito do atendimento que é realizado em clínica, da psicologia clínica. Sim. E, na verdade, o trabalho que você faz como psicóloga no programa Crianças em Ação não tem uma relação direta com esse atendimento da psicologia clínica, como as pessoas podem pensar. Na verdade, o seu trabalho tem uma amplitude diferenciada, não é verdade? Sim, ali meu trabalho assim, é mais no âmbito da educação mesmo. É mais educar as crianças com relação a essas emoções e nessas questões. Assim, alguns temas meio difíceis para eles de lidar, de saber, como às vezes como alienação parental. Temas assim, mais educar, eles conhecerem, informativos sobre esses temas, mas não é um atendimento clínico, assim, é diferente, não é. E você tem uma equipe que trabalha junto a você? Como é formada a equipe de trabalho que você atua? Eu atuo, assim, na equipe de trabalho diretamente com a assistente social e as educadoras. A gente sempre está sentando para ver a programação, o que serão os temas que serão trabalhados, como serão desenvolvidos esses temas. E com a assistente social também a gente pensa com as famílias, às vezes, ali no que surge alguma demanda da família, o que fazer, para onde encaminhar, essas questões. Então, o trabalho sobre os assistidos,
ele vai além também, porque você também faz um cuidado e um trabalho com as famílias. Com as famílias também, com as famílias, porque é muito importante, porque como é para fortalecimento de vínculos, então a gente também tem que estar em contato com essa família, para que todo mundo acabe sendo assistido ali e seja eficaz, e tenha a eficiência do nosso trabalho. E vocês fazem reuniões com essas famílias? Existe algum cronograma de contato com as famílias? Como Sim, funciona? tem reunião de pais. Aí, às vezes, as famílias também têm essa abertura de chegar ali no programa e pedir, né, uma orientação nossa, alguma coisa. Eles ficam à vontade, eles têm esse canal aberto para chegar lá e falar: ai, tô precisando de alguma orientação, tá acontecendo tal coisa em casa. Quem pode socorrer ali, quem pode ajudar para orientar e a situação ficar melhor. Em tempos de pandemia, como você tem percebido a relação dos assistidos junto à família? A sua atuação, ela tem encontrado muitos obstáculos? Como você vê esse quadro da relação das famílias em tempos de pandemia com os assistidos nessa relação? Então, agora em tempos de pandemia, eles ficaram mais participativos, né? Porque a questão, acho que a questão da vulnerabilidade social pegou mais, aumentou muito, então eles estão precisando mesmo do nosso serviço, e fora o contexto da pandemia, de medo e tudo, então eles ficaram mais participativos, mas a gente tem algumas dificuldades, que é, às vezes, da tecnologia, deles não terem acesso à internet, então quem ficou só remoto, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, às vezes, de ter contato com essas pessoas. Mas quem está ali, quem frequenta o projeto, eles estão mais... E eles vão lá mesmo pedir e nos procuram bastante agora. Em relação aos assistidos, né, as crianças e adolescentes, você acha que esse processo agora, que todos nós estamos submetidos da pandemia, afetou de alguma forma o emocional dessas crianças? Eu acredito que sim. Eu vejo que sim, porque alguns ali perderam pessoas próximas por o Covid, essa questão do isolamento também afetou, ficar muito tempo, e ainda mais criança que precisa de contato com outras crianças para se desenvolver, para ter esse vínculo. Então, afetou de alguma forma, sim. Eu acho que nós estamos começando a ver, assim, as consequências, e acho que vai vir mais. E como que foi para você e para os profissionais a adaptação desse processo agora? Foi muito complicado? Vocês ainda estão sofrendo um pouco? Como que foi a adaptação? No começo foi difícil, sim, se adaptar com vídeos, com essas demandas novas de tecnologia que a gente também não sabia como utilizar, como fazer e se iria funcionar, né? Se as famílias iriam receber isso, e as crianças conseguiriam também ter esse acompanhamento. Mas deu certo, assim, no começo a gente não foi fácil, tivemos que aprender um pouquinho, mas depois deu tudo certo. E o trabalho que você realiza, existem outras psicólogas no programa ou não? Não, no programa As Crianças em Ação, não. No núcleo Jardim Ferraz existe, que a gente tem mais um programa lá, mas é outra psicóloga. Que é o programa Inclusão Produtiva, que é a Inclusão Produtiva. Muito bem. E aí, a montagem dessa programação, da sua atuação, então aí você faz com as outros profissionais, é isso? Eu faço mais com a minha equipe direta, que é da assistente social e das educadoras, as 3 educadoras. Perfeito. E aí vocês montam em conjunto o trabalho todo de atuação. Sim. Ou seja, tem a sua atuação como psicóloga, o trabalho da assistente social, o papel feito pelas educadoras, ou seja, há uma complexidade para o assistido para que tanto ele e a família recebam uma orientação e o cuidado, é isso, né? Isso, para fortalecer o vínculo mesmo, para a gente cumprir nosso papel ali de fortalecimento de vínculo, para que eles criem uma autonomia melhor, eles consigam desenvolver essa autonomia, sair dali mais fortalecidos. Nós conversamos hoje com as profissionais que atuam no programa Crianças em Ação, no núcleo Jardim Ferraz, um dos núcleos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Queremos agradecer ao coordenador do programa, Milton Minei, às profissionais que estiveram aqui, Natália Dalmolin, a Eliana Santana e a Carol Oliveira. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.